Todos na nossa pequena cidade no interior de Minas Gerais acreditavam que a minha vida era um conto de fadas. E eu me esforçava para que acreditassem. A mulher do gerente do banco, a mãe dedicada de 2 filhos lindos, a dona da casa com o jardim mais florido da rua. Por fora, eu era o retrato da felicidade dos almanaques de 1976. Mas por dentro, debaixo do mesmo teto onde o cheiro do meu bolo de fubá se misturava ao perfume barato de outra mulher, uma guerra silenciosa estava sendo travada. A verdade é que meu sorriso nos almoços de domingo era uma armadura, e minha dedicação ao lar, o campo de batalha onde eu estudava meu inimigo. Esta não é a história da mulher traída que chorou e aceitou seu destino. É a história de como a dor, quando fermenta em silêncio, pode se transformar na mais fria e calculada forma de justiça. Meu nome é Iracema de Almeida. E hoje, aos meus 79 anos, sentada nesta varanda que dá para o quintal que eu mesma plantei, sinto que o tempo finalmente amaciou as arestas da minha memória. Não para perdoar, pois há coisas que não nasceram para o perdão, mas para serem entendidas como a mais dura das lições. A história que vou lhes contar ficou guardada por quase 5 décadas, trancada no fundo de uma gaveta da alma que eu raramente abria. É a história de como fui humilhada na minha própria casa, de como assisti ao desmoronamento do meu mundo e, em vez de me deixar soterrar, usei cada pedaço dos escombros para construir uma nova vida, longe de tudo e de todos. Uma vida onde a única lei que importava era a minha. Antes de eu mergulhar nas águas turvas desse passado, me conta de onde você está me assistindo. Eu fico com o coração quentinho só de imaginar até onde a minha voz, essa voz que por tanto tempo ficou embargada pelo choro engolido, consegue chegar. É uma alegria para mim saber que minhas palavras podem cruzar cidades e estados, talvez até oceanos. A jornada que vou compartilhar é longa, cheia de detalhes que podem doer, mas prometo contar tudo, sem tirar nem pôr. Quero que entendam como a Iracema de 30 anos, uma mulher de família que só sabia cuidar da casa e do marido, precisou morrer para que a mulher que sou hoje pudesse nascer. Uma mulher que aprendeu que a maior força não vem do amor que recebemos, mas da coragem que descobrimos quando nos tiram tudo. Nossa vida em 1976 era emoldurada pelas paredes de um sobrado branco de 2 andares, com janelas de madeira azul que pareciam sempre sorrir para a rua. Para mim, aquela casa não era apenas tijolo e cimento. Era o símbolo de tudo o que eu e Geraldo havíamos construído. Ele, com seu trabalho respeitado no banco, e eu, com meu zelo diário, que transformava cada cômodo em um santuário de ordem e limpeza. A sala de visitas sempre impecável, com os móveis de embuia lustrados e os bibelôs no lugar, raramente era usada, servindo mais como um cartão de visitas para o mundo. Era ali que a imagem da nossa família perfeita se materializava, sólida e inabalável aos olhos de quem passava e via, através das cortinas de renda, a prova viva do sucesso. Meu maior orgulho, no entanto, era o Jardim dos Fundos. Ali era o meu reino, um pedaço de terra onde minhas mãos faziam a vida florescer em cores e perfumes. Eu conhecia cada broto, cada pétala das rosas-chá que se debruçavam teimosas sobre o muro, cada folha do pé de manjericão que perfumava a cozinha. Cuidar daquele jardim era como cuidar da minha própria alma. A terra me ouvia, não me julgava. Enquanto minhas mãos afundavam no solo úmido, eu organizava meus pensamentos e aplacava as pequenas inquietações do dia a dia. Era um trabalho que me dava um senso de propósito visível, concreto. Enquanto a felicidade dentro de casa era algo que eu precisava constantemente fabricar e manter, a beleza do meu jardim era uma verdade que brotava do chão. Minha rotina era um relógio preciso, ditado pelo sol e pelas necessidades da minha família. Eu me levantava antes de todos, no escuro. E o primeiro som do dia era o da água enchendo a cafeteira. O aroma do café forte se espalhava pela casa, um chamado gentil para o novo dia. Enquanto Geraldo se barbeava, eu passava a ferro sua camisa do dia, garantindo que o colarinho estivesse impecavelmente liso. Para ele, era apenas uma camisa. Para mim, era um estandarte do meu cuidado. A prova da minha dedicação. Eu me sentia a engenheira de uma pequena e delicada máquina, onde cada peça precisava funcionar em perfeita harmonia para que o resultado final fosse a tranquilidade e o bem-estar do meu marido. Depois que Geraldo saía para o banco, a casa se enchia com a vida verdadeira. Meus filhos. Marcos, com seus 7 anos e a curiosidade estampada nos olhos, e a pequena Lúcia, de 4, que me seguia para todo lado como uma sombra.
O riso deles era a música que preenchia o silêncio deixado pelo meu marido. Dar banho, arrumar para a escola, ajudar com os deveres de casa, contar histórias antes de dormir. Essas tarefas eram o néctar da minha existência. Com eles eu não precisava fingir. O amor era simples, presente, incondicional. Era no abraço apertado de seus bracinhos que eu encontrava o meu porto seguro, um amor que não dependia de aparências, de jantares na hora certa ou de camisas bem passadas. Geraldo, para mim e para a cidade, era o pilar de tudo. Um homem sério, de poucas palavras, mas cuja presença impunha respeito. Eu sentia um orgulho imenso ao caminhar ao seu lado, recebendo os cumprimentos dos vizinhos e dos clientes. Do banco. Ele era o provedor, a segurança, a muralha que protegia nossa família do mundo. Em casa, seu retorno no fim do dia marcava a transição do meu mundo para o nosso. Ele chegava, sentava-se na sua poltrona, lia o jornal enquanto eu dava os últimos retoques no jantar. Nossa comunicação era feita mais de rituais do que de palavras. Eu sabia exatamente como ele gostava do bife, e ele esperava que o silêncio da casa o recebesse como um bálsamo. Mas foi nesse silêncio que os primeiros fios de estranheza começaram a ser tecidos, quase imperceptíveis. A princípio, era apenas um distanciamento. Geraldo parecia mais cansado, mais absorto em seus próprios pensamentos durante o jantar. Suas respostas às minhas perguntas sobre o seu dia se tornaram mais curtas, monossilábicas. Eu, na minha ânsia de ser a esposa compreensiva, atribuía tudo ao estresse do banco, a responsabilidade de gerenciar o dinheiro de tanta gente. Chegava a sentir pena dele e me esforçava ainda mais para que nosso lar fosse um refúgio, sem perceber que, para ele, talvez já estivesse se tornando uma jaula. A quietude dele à mesa não era paz. Era o som de uma porta se fechando lentamente. Aos domingos, a peça teatral da família feliz atingia seu ápice. Íamos à missa das 10, sempre sentados no mesmo banco. Eu com meu vestido de estampa discreta, Geraldo com seu terno bem cortado e as crianças, impecavelmente vestidas. Depois, o almoço na casa da minha sogra, onde eu era constantemente elogiada por ter dado um jeito em Geraldo, por tê-lo transformado num homem de família. Eu sorria, agradecia e aceitava os elogios como medalhas, sem perceber que eles eram grades. Cada elogio à minha capacidade de manter a ordem e a aparência era mais um tijolo no muro que me impedia de ver a verdade, me aprisionando na personagem que eu mesma havia criado e que todos esperavam que eu fosse. Então, vieram as pequenas mudanças em Geraldo, tão sutis que questioná-las pareceria um ato de loucura, de ciúme infundado. Ele começou a se preocupar mais com o cabelo, usando uma brilhantina com um cheiro diferente. Passou a comprar sapatos novos com mais frequência e a demorar um pouco mais em frente ao espelho antes de sair. 1 ou 2 vezes por semana, inventava uma reunião que o fazia chegar mais tarde do que o habitual. Eu via tudo aquilo e forçava meu cérebro a encontrar a explicação mais lógica. Ele era um gerente de banco. Precisava manter a aparência. Questionar seria um insulto, uma desconfiança que eu, a esposa perfeita, não poderia jamais demonstrar. Eu escolhia a cegueira para manter a paz. Meu universo interior era povoado por sonhos simples e modestos. Eu não almejava viagens para a Europa ou joias caras. Meu maior desejo era envelhecer naquela casa, ver meus filhos crescerem e trazerem meus netos para correr naquele jardim. Eu queria continuar a ser a esposa de Geraldo, o porto seguro dele, e que ele fosse o meu para sempre. Eu acreditava piamente nesse futuro, construído sobre a base sólida do casamento e da família. Olhando para trás, vejo que minha felicidade era como um objeto de cristal. Bonita, transparente, mas terrivelmente frágil. Eu passava os dias a lustrá-la, com medo de que qualquer sopro mais forte pudesse quebrá-la em 1000 pedaços, sem saber que as rachaduras já estavam se formando por dentro. Naquela época, a honra de uma mulher era seu bem mais precioso, e essa honra estava inteiramente ligada à manutenção do seu casamento. Uma mulher separada, não importava o motivo, era uma mulher marcada. Era o cochicho na janela da vizinha, o dedo apontado na rua, o convite que deixava de chegar. Ser desquitada era um atestado de fracasso, uma mancha que passava para os filhos. Esse medo social era um carrasco invisível que me assombrava. A ideia de enfrentar essa humilhação era mais aterrorizante do que qualquer infelicidade silenciosa entre 4 paredes. Eu preferia engolir o choro a ter que encarar o olhar de pena
ou de desprezo do mundo. Essa era a corrente que me prendia. E assim, a vida seguia, um dia após o outro, na calmaria que antecede a tempestade. A toalha de mesa estava sempre limpa, as flores do jardim sempre viçosas, as crianças sempre bem cuidadas, e o sorriso no meu rosto sempre no lugar quando meu marido chegava. Tudo funcionava conforme o esperado. Criei uma fortaleza de normalidade ao meu redor, acreditando que, se eu a mantivesse firme, nada de mal poderia entrar. Mal sabia eu que o inimigo não precisava forçar o portão. Ele já morava dentro de casa, dormia na minha cama e, em breve, se sentaria à nossa mesa, disfarçado de uma ajuda inocente que mudaria o curso da minha vida para sempre. O gatilho para o fim do meu mundo tinha nome, sobrenome e 17 anos de idade. Sônia. Ela chegou em nossa casa numa tarde de terça-feira, trazida por um primo distante que a descreveu como uma menina de bem, mas sem sorte. Filha de um conhecido do sítio, vinha para a cidade tentar a vida, e nós a acolhemos a meu pedido para ajudar com as crianças e os afazeres. Ela era magra, assustada, com os olhos sempre baixos, e meu coração de mãe se compadeceu. Eu a tratei quase como uma filha mais velha. Ensinei-a a cozinhar minhas receitas. Dei a ela alguns dos meus vestidos que já não usava, e lhe dizia para não ter medo, que ali ela estaria segura. Eu lhe dei um quarto, um prato de comida e minha confiança, sem saber que estava alimentando a serpente que me daria o bote. A traição não foi um raio em céu azul. Foi uma umidade que se infiltrou pelas paredes, lenta e corrosiva. Começou na mesa de jantar. Eram os olhares de Geraldo, que se demoravam nela um segundo a mais do que o necessário quando ela servia o café. Eram os elogios exagerados. A Sônia tem mãos de fada, não é, Iracema? Essa salada está divina. Eu que cozinhava há anos para ele, de repente me via comparada, rebaixada dentro da minha própria cozinha. A princípio eu me defendia em pensamento. Ele só está sendo gentil, tentando fazer a moça se sentir em casa. Mas a cada elogio para ela, um tijolo do meu castelo era silenciosamente removido, e eu comecei a sentir uma corrente de ar frio que antes não existia. Então veio o cheiro. Um perfume barato, doce e enjoativo, que Sônia usava em demasia, talvez na sua inocência juvenil de querer agradar. Um dia, ao recolher o cesto de roupas sujas, senti aquele mesmo perfume impregnado no colarinho da camisa de Geraldo. Meu coração deu um salto gelado. Tentei me convencer de que era impressão minha, que talvez ele a tivesse abraçado para agradecer por alguma ajuda, como um pai faria. Mas no dia seguinte, o cheiro estava lá de novo, e no outro também. Aquele perfume se tornou um fantasma, uma presença invisível que me seguia pela casa, zombando de mim. Era a prova sensorial, olfativa, de que algo estava terrivelmente errado, uma traição que eu podia sentir no ar que respirava. A negação é uma fortaleza teimosa. Mesmo com todas as evidências, eu me apegava à imagem do meu casamento, do homem que eu amava. Era impossível. Geraldo não faria isso comigo. Nós tínhamos uma família, uma história. Comecei a observá-los, a me tornar uma detetive dentro da minha própria casa. Cada troca de olhares, cada sorriso discreto, cada palavra dita em voz baixa se transformava em uma peça de um quebra-cabeça que eu me recusava a montar. O sono fugiu de mim. Eu passava as noites em claro, revirando na cama, enquanto Geraldo dormia o sono pesado dos justos ao meu lado. Eu sentia um nó permanente, na boca do estômago, uma ansiedade que me deixava sem fome, mas tinha que continuar a pôr à mesa e sorrir. A verdade explodiu numa tarde de sábado, da forma mais banal e dolorosa possível. A gaveta de um dos armários da cozinha emperrou, e fui até a garagem procurar uma chave de fenda na caixa de ferramentas de Geraldo, um lugar que eu raramente tocava. Ao remexer nos pregos e parafusos, meus dedos encontraram um envelope dobrado. Não era uma conta, nem um documento do banco. Era um papel de caderno, com a caligrafia arredondada e um pouco infantil de Sônia. As mãos começaram a me tremer antes mesmo de eu ler a primeira palavra. Era uma carta dela para ele, cheia de promessas, de planos para um futuro juntos, de detalhes íntimos que fizeram meu sangue gelar nas veias. O chão não se abriu sob meus pés. Ele simplesmente desapareceu. Fiquei ali, parada no chão frio da garagem, com a carta na mão, incapaz de respirar. O mundo lá fora continuava. As crianças brincavam na rua. Um vizinho ligou o rádio. Mas o meu mundo havia parado de girar.
Li e reli aquelas palavras cruéis, que descreviam um amor apaixonado e um futuro do qual eu não fazia parte. A sensação não foi de raiva, não imediatamente. Foi um vazio absoluto, um tipo de morte em vida. Dobrei o papel com um cuidado cirúrgico, como se fosse uma relíquia amaldiçoada, e o coloquei exatamente onde o encontrei. Voltei para dentro de casa, lavei o rosto e comecei a preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. O segredo agora era meu também. Um veneno que eu guardaria até saber como usá-lo. O golpe de misericórdia veio algumas semanas depois, e não precisou de carta para ser anunciado. Eu já havia notado a palidez de Sônia, seus enjoos matinais que ela disfarçava como um mal-estar qualquer. Como mulher e mãe, eu conhecia os sinais. Juntei as peças com a frieza de quem já não tinha mais nada a perder. O perfume, os olhares, a carta, e agora, a consequência crescendo em seu ventre. A traição havia se tornado uma semente e estava germinando debaixo do meu teto. Não era mais sobre um caso, sobre uma aventura. Era sobre uma nova família sendo formada sobre as cinzas da minha. Foi nesse instante, com a certeza da gravidez dela, que o meu dilema central se formou. Eu não era mais a esposa. Era um obstáculo a ser removido. Esperei a casa mergulhar no silêncio da madrugada, quando o único som era o do relógio da sala, marcando o tempo que parecia ter parado para mim, com os filhos dormindo e a certeza de que ele não teria para onde fugir. Fui até a sala, onde Geraldo lia seu jornal. Não gritei, não chorei. Minha voz saiu como um sopro gelado, um fio de navalha que cortou o ar pesado entre nós. Geraldo, eu sei. Ele levantou os olhos do jornal, a irritação por ser interrompido se transformando em espanto. Eu sei da Sônia. E sei do filho que ela está esperando. O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso do que qualquer briga. Vi a cor sumir do seu rosto. A máscara do gerente respeitável se despedaçando diante dos meus olhos, revelando o homem fraco e covarde que ele era. A negação não veio. Em seu lugar, surgiu algo muito pior: a crueldade. Geraldo não se desculpou, não demonstrou um pingo de remorso. Ele se levantou e, com um desprezo que eu jamais havia visto, despejou seu veneno. Pois já que sabe, então entenda. Você se tornou uma mulher fria, Iracema. Uma mulher previsível, que só sabe falar de limpeza e de filhos. Vive dentro dessa casa como se fosse um convento. Cada palavra era uma bofetada na minha alma. Um ataque calculado a tudo o que eu era. A tudo o que eu havia me tornado para ele. Ele não estava apenas confessando a traição. Ele estava me culpando por ela, me sentenciando como a única ré no tribunal que ele montou na nossa sala de estar. A humilhação se aprofundou quando ele mencionou o nome dela. A Sônia me devolveu a vida, a juventude que eu achei que tinha perdido. Ela me admira, me deseja. Coisas que você esqueceu como se faz há muito tempo. Ele me comparou a uma menina de 17 anos, e na comparação, eu fui aniquilada. Eu que lhe dei filhos, que construí um lar, que dediquei cada minuto da minha existência ao seu bem-estar, era agora um móvel velho, empoeirado, que ele queria descartar. Naquele instante, o amor que eu ainda guardava por ele se transformou em cinzas. A dor era tão física que tive que me apoiar na parede para não cair, sentindo o gosto amargo da bile na minha boca. E então, veio a sentença final. A ordem que selaria meu destino por meses. Não pense em fazer um escândalo, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Você não vai a lugar nenhum. Pelo bem das crianças, vamos manter as aparências. Ninguém precisa saber disso. Sônia continuará aqui como agregada, e você continuará sendo a minha esposa. Ele usou nossos filhos como escudo e como arma, sabendo que o meu amor por eles era a minha maior fraqueza. Ele me acorrentou àquela situação, me transformando em uma prisioneira dentro da minha própria casa, refém da minha dependência financeira e do medo paralisante do que os outros iriam pensar. Eu estava encurralada, e ele sabia disso. O dia seguinte amanheceu como se nada tivesse mudado, mas tudo estava diferente. O sol entrou pela mesma janela, o galo cantou no mesmo horário, mas o ar que eu respirava estava envenenado. Sentei-me à mesa do café da manhã e vi Sônia servir o leite para os meus filhos. Vi Geraldo agradecer a ela com um sorriso que antes era meu. Tive que engolir o pão com o nó do choro preso na garganta. Era o começo do teatro macabro, uma peça doentia onde eu era a protagonista, a esposa traída forçada a contracenar com o marido infiel e sua amante grávida. E a plateia, a cidade inteira, não podia desconfiar de nada. A normalidade se tornou a mais pesada das cruzes.
Os jantares se transformaram em tortura. O silêncio à mesa era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Meus filhos, sentindo a tensão no ar, ficavam mais quietos que o normal. Marcos às vezes tentava quebrar o gelo com alguma história da escola, e eu me forçava a sorrir, a participar, enquanto via, pelo canto do olho, Geraldo empurrar a melhor parte da carne para o prato de Sônia. Eram pequenos gestos, migalhas de afeto que ele dava a ela na minha frente, que me feriam mais do que qualquer grito. Eu me sentia uma espectadora da minha própria vida, uma rainha deposta que era obrigada a assistir à coroação de sua sucessora. Sônia, aos poucos, mudou. A menina, assustada e tímida, começou a dar lugar a uma mulher que sabia o poder que tinha. Ela não me enfrentava abertamente, mas havia uma nova confiança em seu andar, um desafio silencioso em seus olhos. Ela começou a opinar sobre a arrumação da casa, a sugerir mudanças no cardápio, sempre com o apoio de Geraldo. É uma boa ideia, não acha, Iracema? Precisamos de um pouco de mudança por aqui. Eu me tornei uma estrangeira no meu próprio lar, minhas decisões invalidadas, minha autoridade minada dia após dia. A casa tinha 2 donas, mas apenas uma delas era amada e ouvida. E não era eu. Meu único refúgio era o tempo que passava com meus filhos, longe dos olhos dos outros 2. Eu os levava para passear no fim da tarde, os ajudava com os deveres, e na hora de dormir, contava histórias em voz baixa, me demorando no quarto deles o máximo que podia. O abraço deles era a única coisa real e pura que me restava. Eu os enchia de beijos e afagos, tentando compensar com o dobro de amor a atmosfera doentia que eles eram forçados a respirar. Eles eram a minha razão para não desmoronar, a minha âncora na sanidade. Mas, ao mesmo tempo, eram o motivo da minha paralisia, a razão pela qual eu suportava cada dia daquela humilhação. A casa, que antes era meu orgulho, se tornou um labirinto de territórios inimigos. A cozinha era um campo de batalha silencioso. A sala, um palco de fingimento. O corredor, um lugar de encontros constrangedores com Sônia, onde desviávamos o olhar, cúmplices de um segredo que nos repelia. Apenas 2. Lugares eram meus. O quarto dos meus filhos e o meu jardim. Na terra com as mãos sujas eu podia chorar sem que ninguém visse. As plantas não me julgavam. Eu arrancava as ervas daninhas com uma raiva que eu não podia demonstrar dentro de casa. E cuidava das minhas flores com um carinho que eu não tinha mais para quem dar. As noites eram a pior parte. Deitar na mesma cama que Geraldo era uma provação que corroía minha alma. Eu me encolhia no meu canto do colchão, de costas para ele, fingindo dormir. Sentia o calor do seu corpo perto de mim e meu estômago se revirava em nojo. Ouvia sua respiração profunda e imaginava se ele estaria sonhando com ela, com o filho que teriam. As horas se arrastavam e eu ficava de olhos abertos no escuro, repassando cada detalhe da minha vida arruinada. A cama, que deveria ser o símbolo da nossa união, se tornou a representação máxima da minha solidão e do meu fracasso. O mundo exterior continuava a exigir de mim a performance de esposa feliz. Na rua, os vizinhos me paravam para elogiar minha família. Que sorte a sua, Iracema, com um marido tão bom e filhos tão lindos. Eu sorria, agradecia, e sentia meu rosto queimar de vergonha. Certa vez, Dona Elvira, a vizinha da frente, comentou com uma falsa preocupação. A sua ajudante, a Sônia, parece que engordou um pouco, não? Deve ser a sua boa comida. Senti o sangue gelar, mas consegui responder com uma calma que não era minha. É verdade, ela tem bom apetite. Cada interação era um teste, uma prova de fogo para meus nervos. O sofrimento começou a me consumir fisicamente. Perdi peso e olheiras profundas se instalaram sob os meus olhos. A comida não tinha gosto, e a alegria havia se tornado uma lembrança distante. Eu me movia pela casa como um autômato, cumprindo minhas tarefas no piloto automático. A dor constante no peito era minha companheira. Mas um dia, algo dentro de mim mudou. Eu estava no jardim, arrancando uma praga teimosa que insistia em sufocar minhas roseiras. E de repente, a tristeza deu lugar a uma onda de fúria. Uma raiva fria, clara e cortante. Olhei para minhas mãos sujas de terra e percebi que chorar não me levaria a lugar nenhum. A vítima Iracema morreu ali, entre as rosas. Naquela noite, a mulher que nasceu no lugar da morta era outra. Era uma mulher que não sentia mais pena de si mesma. Sentia ódio. Um ódio que não era explosivo, mas sim paciente e focado. Eu entendi que Geraldo e Sônia haviam me subestimado. Eles me viam como uma mulher fraca,
Uma dona de casa dependente que não tinha para onde ir. Eles contavam com o meu medo, com a minha vergonha. E foi exatamente ali, na percepção da imagem que eles tinham de mim, que encontrei o caminho. Eu usaria essa imagem a meu favor. Eu continuaria a ser a esposa silenciosa e submissa que eles esperavam, mas por baixo daquela máscara, eu começaria a construir meu plano de guerra. Lembrei-me dos meus talentos esquecidos, das habilidades que minha mãe me ensinou e que eu praticava apenas como um passatempo. Os bordados delicados em toalhas de mesa, as compotas de frutas que todos elogiavam nos almoços de domingo. Habilidades de mulher prendada, que antes serviam para adornar meu lar e agradar meu marido, agora se tornariam minha fonte de renda, minha arma secreta. Aquilo que me definia como a dona de casa perfeita seria a minha ferramenta de libertação. A ironia da situação me trouxe um sorriso amargo aos lábios pela primeira vez em meses. Eles não veriam o que estava por vir. Com uma determinação que eu não sabia que possuía, resgatei minhas linhas, agulhas e tecidos do fundo do armário. Montei uma pequena estação de trabalho clandestina num canto do quarto de costura, que andava esquecido. À noite, quando a casa inteira dormia e a respiração de Geraldo no quarto ao lado era a trilha sonora da minha traição, eu me sentava sob a luz fraca de um abajur e começava a trabalhar. Cada ponto que eu dava no tecido era um passo para longe daquela vida. Cada fruta que eu cortava, para as compotas na madrugada, era um ato de rebelião silenciosa. A cozinha, palco de tantas humilhações, virou minha fábrica de liberdade. O passo seguinte foi o mais assustador: vender. Com o coração na boca, inventei uma desculpa para Geraldo sobre visitar uma amiga doente e levei uma pequena cesta com meus primeiros produtos para a quitanda do seu Manuel, no centro da cidade. Mostrei a ele os potes de doce de laranja e as toalhinhas bordadas, com a voz trêmula, explicando que era um pequeno hobby para passar o tempo. Ele gostou, elogiou a qualidade e concordou em vender para mim, me pagando uma pequena porcentagem. Quando saí da loja com as primeiras notas de cruzeiro na mão, eu tremia. Não era pelo valor, que era irrisório, era pelo significado. Aquele era o primeiro dinheiro que era verdadeiramente meu. Comprei uma velha lata de biscoitos de metal e a escondi debaixo do estrado da minha cama, no lugar mais improvável que pude pensar. Ali, eu depositava cada centavo que ganhava. Aquela lata se tornou meu cofre, meu segredo, meu altar. Todas as noites, antes de me deitar naquela cama odiosa, eu colocava a mão debaixo dela e tocava o metal frio da lata. Era um lembrete. Um lembrete de que havia um plano, de que havia um futuro além daquelas paredes. Cada moeda que caía ali dentro era um som de esperança, o som de uma corrente se partindo, elo por elo. A lata ia ficando mais pesada, e minha alma, um pouco mais leve. Meu pequeno negócio começou a crescer. As compotas do seu Manuel ganharam fama, e logo outras lojas estavam me fazendo encomendas. Eu bordava panos de prato, caminhos de mesa, lençóis para enxovais de bebê. Trabalhava como uma louca, em cada minuto livre que tinha, movida por uma energia que vinha da raiva e da esperança. Eu me tornei uma especialista em viver uma vida dupla. Durante o dia, era a Iracema apática, a esposa fantasma que flutuava pela casa. À noite, eu era uma empresária, uma estrategista, contando meu dinheiro à luz de velas e planejando meus próximos passos com a precisão de um general antes da batalha. Um dia, Geraldo chegou em casa mais cedo e quase me pegou no flagra. Eu estava na cozinha, com a mesa cheia de potes esterilizados e uma panela enorme de goiabada no fogo. Meu coração parou. Com uma rapidez que só o pânico concede, cobri tudo com uma toalha de mesa e disse que estava apenas aproveitando as goiabas do quintal para não estragar. Ele olhou desconfiado, mas não questionou. Deu de ombros e foi ler seu jornal. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Não de tristeza, mas de adrenalina. Aquele quase desastre me ensinou a ser ainda mais cuidadosa, mais metódica, mais invisível. A convivência diária com a amante grávida do meu marido me forçou a desenvolver uma frieza que me assustava. Eu via a barriga de Sônia crescer e, em vez de dor, passei a sentir uma urgência calculista. A gravidez dela era meu relógio. Eu precisava agir antes que aquela criança nascesse, antes que os laços de Geraldo com sua nova família se tornassem inquebráveis. Eu a observava, não como uma rival no amor, mas como uma peça no meu tabuleiro de xadrez. O crescimento do seu ventre marcava a contagem regressiva para a minha libertação, e eu não iria falhar. Comecei a prestar atenção em Geraldo de uma maneira diferente.
Eu não via mais o meu marido, mas sim o meu oponente. Eu ouvia suas conversas ao telefone sobre o banco, prestava atenção nos nomes, nos procedimentos que ele mencionava. Eu, que nunca havia me interessado por seus negócios, passei a ser uma ouvinte atenta. Ele, no seu pedestal de arrogância, jamais imaginaria que a mulher fria e desinteressada estava mapeando seu mundo, procurando por uma brecha, uma fraqueza que pudesse usar. E a arrogância dele seria a sua própria ruína. Foi numa noite de insônia, enquanto minha mente trabalhava sem parar, que uma lembrança antiga veio à tona como um relâmpago. Uma procuração. Anos atrás, talvez uns 4 ou 5, Geraldo havia me pedido para assinar uma procuração ampla, geral e irrestrita. Ele disse que era uma formalidade do banco, para que eu pudesse resolver coisas por ele, caso ele viajasse ou ficasse doente. Eu, a esposa confiante daquela época, assinei o documento sem ler uma única linha. Lembrei-me perfeitamente de onde ele aguardava. Numa pasta de couro preta, junto com a escritura da casa e nossas certidões de casamento. Meu coração disparou com a lembrança. Levantei-me da cama com o cuidado de uma ladra e fui até o escritório. Encontrei a pasta e, com as mãos trêmulas, abri-a. Lá estava ela. A procuração. Li cada cláusula, cada palavra, e o poder que aquele documento me conferia era assustador e maravilhoso. Eu tinha o poder de movimentar suas contas, de vender seus bens, de fazer praticamente qualquer coisa em seu nome. O homem que me chamou de fraca e dependente havia, ele mesmo, me entregado a chave da sua destruição anos antes, em um ato de pura conveniência e excesso de confiança. A ironia era tão perfeita que chegava a ser poética. O plano, que antes era apenas um borrão de vingança e fuga, agora tinha um caminho claro, uma estrutura. Não se tratava mais apenas de juntar dinheiro com compotas e bordados. Isso era para a minha sobrevivência imediata. O golpe final seria muito maior. Seria a retomada de tudo o que eu ajudei a construir. A casa, o dinheiro no banco, a estabilidade que ele usava para me manter acorrentada. Ele me tirou a dignidade, o amor, a paz. Eu tiraria dele o que ele mais valorizava: seu dinheiro e seu status. A justiça, eu decidi, teria que ser tão grande quanto a humilhação que eu sofri. Passei as semanas seguintes numa atividade febril e secreta. Eu já não sentia mais dor, apenas um foco absoluto. Eu me informei. Fui à cidade vizinha para conversar com um advogado, sob o pretexto de visitar uma tia. Levei uma cópia da procuração e da escritura da casa, que, para minha surpresa e sorte, estava apenas no meu nome, algo que Geraldo fez na época para se proteger de possíveis dívidas do banco, outra arrogância que se voltaria contra ele. O advogado me explicou os procedimentos, os meus direitos, os riscos. Saí do escritório dele com um roteiro detalhado para a cena final da minha antiga vida. Eu precisava de uma conta bancária em meu nome em outra cidade, para onde o dinheiro seria transferido. Viajei para Belo Horizonte, uma viagem de um dia inteiro, dizendo que ia a um enterro de uma parente distante. Abri a conta com o pouco dinheiro que tinha na minha lata de biscoitos, o suficiente para o depósito inicial. O gerente me olhou com curiosidade. Uma mulher do interior, sozinha, abrindo uma conta na capital. Mal sabia ele que eu não estava apenas abrindo uma conta. Estava cavando a trincheira para a minha batalha final. Voltei para casa naquele dia me sentindo outra pessoa. Uma mulher com um segredo poderoso e um destino nas próprias mãos. O tempo estava se esgotando. A barriga de Sônia estava enorme, e o nascimento poderia acontecer a qualquer momento. Eu precisava agir. Escolhi o dia com cuidado. Uma sexta-feira, o dia de maior movimento no banco, quando Geraldo estaria mais ocupado e distraído. Naquela manhã, eu o servi o café como sempre. Desejei-lhe um bom trabalho, como sempre. Ele nem me olhou direito, como sempre. Quando ele saiu, eu me virei para a Sônia, que estava na cozinha, e lhe dei as instruções do dia com a mesma voz monótona de sempre. Ninguém desconfiou. Para eles, era apenas mais um dia no teatro do absurdo. Mas para mim, era o dia da minha independência. Com a procuração na bolsa e o coração martelando contra as costelas, peguei o ônibus para a cidade. Fui direto à agência bancária de Geraldo. O subgerente, seu amigo, me recebeu com um sorriso. Dona Iracema, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Com a calma que treinei por semanas, expliquei que Geraldo me pediu para fazer uma transferência de grande valor para uma conta de investimentos em Belo Horizonte, para a compra de um imóvel. Mostrei-a o procuração. Ele olhou o documento, reconheceu a assinatura do chefe e não hesitou.
O machismo da época o impediu de sequer cogitar que uma mulher como eu pudesse estar fazendo algo daquela magnitude sem a ordem do marido. Observei, sentada na cadeira em frente à sua mesa, enquanto ele realizava a tua operação. Cada tecla que ele digitava era uma nota na minha sinfonia de libertação. Ele transferiu quase a totalidade dos fundos da nossa conta conjunta e da conta de investimentos pessoal de Geraldo para a minha nova conta em Belo Horizonte. No final, ele me entregou o comprovante com um sorriso satisfeito. Prontinho, dona Iracema, negócio fechado. Agradeci com a mesma polidez, guardei o papel na bolsa e saí do banco. Na rua, o sol parecia brilhar mais forte. Respirei fundo o ar da liberdade. A primeira e mais importante parte do plano estava concluída. O resto do dia foi dedicado a amarrar as pontas soltas. Fui a uma loja e comprei 2 malas grandes e resistentes. Depois, fui à rodoviária e comprei 2 passagens de ônibus para Belo Horizonte para a noite seguinte. Uma para mim e outra para o meu filho mais velho, Marcos. Para a pequena Lúcia, eu a levaria no colo. Voltei para casa no fim da tarde. Escondi as malas na casa de uma vizinha de confiança. Uma senhora viúva a quem eu havia ajudado muitas vezes e que guardaria meu segredo. Senti uma leveza que não experimentava há anos. Eu não era mais uma vítima esperando o resgate. Eu era o próprio resgate. Naquela noite, preparei o jantar preferido de Geraldo. Arrumei a mesa com a melhor toalha. A calma que me habitava era tão profunda que chegava a ser assustadora. Era a calmaria de quem já venceu a guerra e está apenas esperando o inimigo se render. Geraldo e Sônia não notaram nada. Estavam absortos em seu próprio mundo, nos planos para o bebê que chegaria. Eu os observava de fora, como se assistisse a um filme. A dor, o ciúme, a raiva, tudo isso havia sido queimado e transformado em combustível para a minha jornada. Eu estava pronta. A mulher que eles humilharam estava prestes a lhes dar a lição final. A noite de sábado chegou com uma calma que parecia zombar da tempestade que estava prestes a eclodir. Dei banho nos meus filhos. Vesti neles as melhores roupas que tinham, como se fôssemos a uma festa. Eu disse a eles que faríamos um passeio noturno, uma aventura. Seus olhinhos brilhavam de expectativa, alheios ao fato de que nossa vida inteira estava sendo empacotada em 2 malas de fibra que eu havia posicionado, como sentinelas, ao lado da porta da sala. Por dentro, eu não sentia medo nem ansiedade. Apenas um silêncio profundo, oco. A tranquilidade de um campo de batalha depois que a poeira assenta. Eu estava ali, de pé, esperando o último soldado inimigo chegar em casa para ouvir a notícia da sua rendição. Ouvi o som familiar do motor do carro, o barulho das chaves na fechadura. Geraldo entrou, cansado da semana no banco, e parou no meio da sala. Seus olhos passaram por mim, pelos filhos, e pousaram nas malas. E então ele riu. Não foi uma risada de alegria, mas de escárnio, de quem vê uma birra infantil. Um riso condescendente que dizia, sem palavras, que ele me considerava incapaz de qualquer ato sério. Aquele riso foi o último prego no caixão do homem que um dia eu amei. Ele ainda me via como a mulher fraca, a boneca de louça que ele podia quebrar e depois culpar pelos cacos. Ele não fazia ideia de que a mulher à sua frente não era mais feita de porcelana, mas de aço. "O que é isso, Iracema? Mais um dos seus dramas?" Ele disse, afrouxando a gravata. "Fez as malas para ir chorar na casa da sua mãe? Pode ir, mas no domingo quero você de volta. Não vou aturar essa palhaçada." A arrogância dele era tão grande que o cegava. Ele interpretou meu ato de rebelião final como um mero capricho, um teatrinho para chamar sua atenção. Ele se aproximou para me tocar no braço, talvez para me dispensar com um gesto de enfado, mas eu recuei um passo, e meu movimento o fez parar. Meu silêncio e minha postura, pela primeira vez, pareciam registrar algo em sua mente. O sorriso sumiu de seus lábios. Foi quando minha voz saiu, firme e sem um pingo de tremor. Uma calma que eu jamais imaginei possuir tomou conta de mim, como se outra mulher, mais forte e mais sábia, estivesse falando através dos meus lábios. "Não, Geraldo. Eu não vou para a casa da minha mãe. Nós estamos indo embora. Para sempre." Falei a última palavra de forma pausada, saboreando o peso dela no ar. Ele franziu a testa, a confusão começando a lutar contra a arrogância. Ele abriu a boca para responder, para talvez gritar, mas eu não lhe dei tempo. O palco era meu, e aquele era o meu monólogo, a minha hora de falar depois de meses de silêncio forçado. "A Sônia", comecei, e o nome dela no ar fez com que ele se encolhesse minimamente. "Vai ter o filho dela aqui, nesta casa que você comprou com o seu trabalho.
Mas ela vai ter que ser muito forte, porque ela vai criar essa criança sem a sua ajuda. Financeira. Porque todo o dinheiro que você acha que tem guardado no banco, todo o seu patrimônio que te faz sentir tão poderoso, eu transferi hoje à tarde para uma conta em meu nome. Uma conta da qual só eu tenho a chave. Usei aquela procuração que você me fez assinar anos atrás, lembra? Aquela que você disse que era só uma formalidade e que eu, a esposa tola, assinei sem ler. Se essa parte da minha história, a parte em que a mulher que todos, inclusive o próprio marido, achavam fraca e dependente começa a mostrar sua verdadeira força, te tocou de alguma forma, deixa um comentário pra mim. Eu gosto de ler cada palavra, pois me lembra que a minha luta silenciosa não foi em vão, e que a minha voz, que por tanto tempo ficou presa na garganta, hoje encontra eco e talvez sirva de inspiração para outros corações que se sentem sem saída. Saber que vocês estão aí, me ouvindo, me dá a força para continuar a contar até o fim. Continuei, sem dar a ele a chance de processar o primeiro golpe. E tem mais, Geraldo. O segundo golpe. Esta casa, este sobrado bonito onde você planejava instalar sua nova família feliz, não é seu. Anos atrás, você o colocou no meu nome, lembra? Uma manobra inteligente para se proteger de eventuais problemas do banco. Você só não imaginava que o maior problema para o seu patrimônio seria eu. Fiz uma pausa e olhei fundo nos olhos dele, que agora estavam arregalados de pânico. Então, amanhã, quando a cidade acordar, o respeitado gerente do banco não terá mais um teto que é seu, nem um centavo na conta. E todos saberão que você faliu. E que engravidou a babá menor de idade. O rosto dele desabou. É a única forma que consigo descrever. Foi como se a estrutura óssea que sustentava sua face tivesse se dissolvido. A cor sumiu, dando lugar a uma palidez mortal. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. O homem imponente, o gerente do banco, o marido cruel que me humilhou, desapareceu. Em seu lugar, havia apenas um homem pequeno, apavorado, que via seu mundo inteiro ruir em questão de segundos. Toda a sua identidade construída sobre o dinheiro, o status e a reputação havia sido demolida por mim, a mulher que ele considerava uma parte insignificante da decoração da casa. Pela primeira vez em todos os anos do nosso casamento, eu o vi derrotado. Completamente e irremediavelmente derrotado. Não havia mais arrogância, não havia mais desprezo. Havia apenas o choque puro e o terror da ruína. Naquele momento, eu não senti alegria, nem um prazer. Sádico. Senti uma espécie de paz sombria, a paz da justiça sendo feita. A balança, que por tanto tempo pesou contra mim, finalmente se equilibrou. O poder que ele usou para me esmagar havia sido retirado de suas mãos, e o silêncio dele agora não era de indiferença, mas de aniquilação. Eu havia vencido. Não esperei por uma resposta. Não havia nada que ele pudesse dizer que importasse mais. As palavras dele não tinham mais poder sobre mim. Com um gesto calmo, peguei a mão do meu filho Marcos de um lado e com o outro braço ergui a pequena Lúcia que se aninhou no meu ombro. Virei as costas para o homem que era a ruína do meu passado e o arquiteto da minha força. Caminhei em direção à porta da frente, cada passo firme, cada passo me afastando da dor e me aproximando de um futuro incerto. Mas meu. Um futuro que eu mesma iria escrever. Abri a porta e o ar fresco da noite mineira encheu meus pulmões. Parecia o primeiro sopro de ar puro depois de meses trancada em um quarto sem janelas. Não olhei para trás. Sabia que se olhasse, veria a imagem de um homem quebrado, e eu não queria guardar essa imagem. Eu queria guardar a imagem dos meus filhos, da estrada à minha frente, da liberdade. Fechei a porta do sobrado branco com as janelas azuis, e o som do trinco se fechando foi o ponto final mais definitivo da minha vida. A Iracema, que morava ali, a esposa do gerente do banco, morreu naquela noite. E eu, junto com meus filhos, nasci de novo. A viagem de ônibus para Belo Horizonte, naquela noite foi a transição entre dois mundos. Com Lúcia dormindo no meu colo e Marcos encostado no meu ombro, eu olhava as luzes dos vilarejos passando pela janela e sentia uma mistura de pânico e euforia. Eu era uma fugitiva, mas também era uma exploradora descobrindo um novo continente. Não havia mais um caminho traçado para mim. Não havia mais a segurança de um sobrenome ou de um teto. Tudo o que eu tinha estava dentro de mim, nos meus 2 filhos e na bolsa pesada com o dinheiro que representava, ao mesmo tempo, meu pecado e minha salvação. Ao amanhecer, quando o ônibus entrou na cidade grande e barulhenta, eu não vi o caos. Vi o anonimato. E pela primeira vez em muito tempo,
Ser anônima era a maior bênção que eu poderia receber. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Encontrei uma casinha simples para alugar num bairro operário e matriculei Marcos na escola. A solidão era imensa. E o medo de o dinheiro acabar antes de eu conseguir me reerguer me assombrava todas as noites. Mas a lembrança do rosto derrotado de Geraldo e do cheiro doentio da minha antiga casa me dava forças. Em vez de gastar o dinheiro com confortos, investi quase tudo no aluguel de uma pequena loja, onde montei uma rotisserie. Comecei vendendo frango assado e as mesmas compotas e bordados da minha vida clandestina. Eu trabalhava de sol a sol, com Lúcia num cercadinho no canto da loja, movida por uma obstinação que assustava até a mim mesma. Meus filhos foram minha bússola. Por eles, eu nunca deixei que a amargura criasse raízes no meu coração. Eu lhes mostrava a importância do trabalho, da honestidade, da dignidade. Eles viam a mãe deles acordar de madrugada para temperar a carne e dormir tarde da noite contando as moedas do caixa. Aos poucos, a rotisseria da Iracema começou a ganhar clientes fiéis. As pessoas não vinham só pela comida, mas também pela conversa. Eu me tornei a Dona Iracema, uma referência no bairro. Não a desquitada, não a coitada, mas a mulher que ergueu um negócio sozinha. Eu não tinha mais um marido para me dar um status. Eu construí o meu próprio, com farinha, afeto e muito suor. As notícias da minha antiga vida demoraram a chegar, e vieram em fragmentos, trazidas por um primo distante que passou por Belo Horizonte anos depois. Ele me contou que Geraldo perdeu o emprego no banco logo após o escândalo. A cidade pequena não perdoou a falência, e principalmente, a história com a babá. Ele e Sônia tentaram viver juntos, de favor na casa de parentes. Mas a relação, construída sobre a ruína da minha, não sobreviveu à pobreza e ao ressentimento. Ele me contou que ela foi embora com o filho, e que Geraldo definhou. Perdeu a pose, o respeito, e acabou se tornando uma sombra esquecida na cidade que um dia o reverenciou. Ao ouvir aquilo, não senti um pingo de alegria ou satisfação. Senti apenas a confirmação fria de que a vida cobra seus próprios preços. A queda de Geraldo não foi obra minha, foi obra dele mesmo. Eu fui apenas o instrumento que acelerou o processo, a força que removeu a maquiagem e expôs a verdade que já estava lá. Nunca mais o vi, nem procurei saber mais detalhes. O destino dele deixou de me interessar no momento em que fechei a porta daquela casa. Meu foco era o meu futuro, e meu passado estava enterrado. Quanto a Sônia, imagino que a vida não tenha sido fácil para ela, mas cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. Com o passar dos anos, a rotisseria cresceu. A pequena loja se transformou em um restaurante, conhecido na região, famoso pela comida caseira e pelo ambiente acolhedor. Com o lucro, pude dar uma boa educação aos meus filhos. Comprei esta casa com um quintal grande e vi os dois se formarem, casarem e me darem os netos que hoje são a luz dos meus dias. Meu trabalho, que nasceu do desespero e da necessidade de vingança, se transformou na minha maior fonte de orgulho e alegria. Cada prato que sai da minha cozinha carrega um pouco da minha história, do tempero de uma mulher que aprendeu a transformar a dor em alimento. Agora, aqui na varanda, o ciclo se completa. Olho para meus netos, correndo e gritando no mesmo tipo de jardim que um dia foi meu único refúgio, e meu coração se enche de uma paz que palavra nenhuma consegue descrever. Esta felicidade é real. Ela não precisa de plateia, não precisa de aprovação. Ela tem o cheiro da grama molhada, o som do riso das crianças, o calor do sol no meu rosto. Eu vejo o homem bom que meu filho se tornou e a mulher forte que minha filha é. E sei que fiz a coisa certa. Eu lhes dei um legado não de riqueza, mas de resiliência. Portanto, a história que eu lhes conto não é sobre um crime ou sobre uma vingança perfeita. É sobre o direito de uma pessoa de se recusar a ser um capítulo na vida de outra e decidir escrever seu próprio livro. Hoje, olhando para trás, não sinto arrependimento. Sinto orgulho da mulher de 30 anos que teve a coragem de queimar todas as pontes para poder construir seu próprio caminho. A grande lição que a vida me ensinou, e que deixo para quem me ouve, é que a gente não descobre nossa verdadeira força quando tudo vai bem. A gente a descobre quando nos tiram tudo, quando o chão some, e a única coisa que nos resta é a teimosa e bendita coragem de recomeçar.